Professor, tem alguma coisa errada. Eu tirei 100 na Redasp. Eu recebi lá a minha devolutiva, tava lá marcando 100, nota máxima. E o meu amigo tirou 80. Ele conseguiu ser medalhista, ele recebeu uma medalha na Redasp. E eu não recebi, sendo que eu tirei 100. Como que isso é possível? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Fábio Ferraz. E se você é professor de língua portuguesa da Rede Estadual de São Paulo, ou se você é estudante, você já ouviu essa pergunta que eu acabei de mostrar, ou você já fez essa pergunta para o seu professor. E no vídeo de hoje eu vou esclarecer de uma vez por todas quais são os critérios e por que que isso realmente aconteceu. Então, bora pro vídeo. Bom, vamos lá. A primeira coisa que é importante esclarecer é que quando a gente fala de Redasp, né, que é a Olimpíada de Redação do Estado de São Paulo, ela foi diferente da OMASP, da Olimpíada de Matemática do Estado de São Paulo. Em que sentido? A OMASP, ela teve várias fases. Então, o estudante fez a prova na escola, aí ele foi medalhista a nível diretoria de ensino, aí esses medalhistas de ouro, prata e bronze continuaram em outras etapas, né, em outras fases. Já na Redasp é diferente. Na Redasp isso não acontece. Só tem uma fase, que é a fase de escrever a redação, né, lá na escola, de acordo com o critério, de acordo com o gênero solicitado para cada ano série, enfim. Então, não tem mais nenhuma outra fase, ok? Ponto. Agora, falando a respeito da correção, certo? Tivemos duas fases de correção. Uma, a gente vai chamar, a gente não, né? O regulamento chama de pré-seleção. Então, como que funciona? Os estudantes fizeram as suas redações lá na plataforma da Redação Paulista, e aí quando o professor recebe essa redação, ela já vem corrigida com uma pré-correção, digamos assim, da inteligência artificial. Então a inteligência artificial faz a correção, ela olha cada um dos critérios, ela atribui uma nota para cada critério, que são 5, ela deixa um comentário para os critérios. E aí, nessa fase de pré-seleção ainda, entra o professor da turma, que ele poderia ou não ter feito alguma intervenção, algum ajuste nessa correção da inteligência artificial, mas ela não era obrigatória. Então, alguns professores, eles pensaram assim, vou dar uma olhadinha aqui na redação do meu aluno, vou fazer uma possível correção, enfim, vou fazer uns ajustes. E aí ele pode ter aumentado a nota em relação ao que a inteligência artificial entregou para ele, para mais ou para menos. Certo? E aí ele finalizou a correção. Então, na fase de pré-seleção, teve o apoio da correção da inteligência artificial e também um possível ajuste do professor. Mas é importante lembrar que o professor talvez não tenha feito intervenção nenhuma, tá? Nenhuma. E aí ficou apenas a correção da inteligência artificial. E essa nota da pré-seleção, o estudante recebe. Ele entra lá, ele consegue ver nas suas tarefas, né? Ele vê sua redação e aí ele verifica lá, eu tirei 100. Eu tirei 90, tirei 95. E aí que eu recebi vários comentários aqui no YouTube de alunos falando assim, professor, eu tirei 97,5, eu tirei 98, eu tirei 80. Eu tenho chance de ser um medalhista? E aí aquela questão, eu tive muito cuidado em responder todo mundo de que a nota, ela era boa e que sim, era uma grande possibilidade que ele conseguisse ser um medalhista. Só que aí tem um porém. Essa fase de pré-seleção, ela tirou 10% das melhores notas desse nível escola, ok? 10%, e mandou para a próxima fase, que eu vou falar para vocês agora. Essa próxima fase é chamada de classificatória. Então, depois que esses estudantes fizeram suas redações, e pegamos 10% lá da unidade escolar, essas redações elas foram enviadas para a banca avaliadora. A banca avaliadora é composta por professores da área de linguagens, de língua portuguesa, que foram contratados, eles passaram por um processo de seleção, foram contratados, receberam para fazer essa correção. Okay? E aí aqui entra um detalhe muito importante. Esse professor da banca avaliadora, quando ele recebe a redação daqueles 10% que foram já pré-selecionados na fase de pré-seleção, ele recebe essa redação sem saber de qual diretoria ela é, de qual escola ela é e quem é o estudante. Não tem nenhum tipo de identificação. E aí ele recebe essa zerada, não tem nota nenhuma, e aí ele vai fazer a correção e vai atribuindo os pontos. Então, ele não sabe quanto que o aluno tirou naquela fase de pré-seleção. Então, o professor pode ter dado nota 100 para o estudante, mas agora, na fase de classificação, na classificatória,
pode ser que o professor da banca avaliadora tenha tido um olhar diferente do professor. E isso é completamente normal. Isso acontece no Enem. Por isso que o Enem, muitas vezes, ele passa por mais de um avaliador e, na dúvida, ainda passa por um terceiro para saber exatamente qual vai ser a nota, entendeu? Mas o que é importante saber aqui é que a banca avaliadora, quando ela recebe essa redação, ele não sabe nada de quem é esse estudante e nem sabe a nota que foi tirada antes. E aí, nessa fase classificatória, foi selecionado 5% dos melhores textos da diretoria, melhor, não é da diretoria, ou melhor, não foi 5% por diretoria de ensino, mas sim por cidade. Então, por exemplo, aqui em Suzano, a diretoria de ensino de Suzano, mas atende as cidades de Suzano e Ferraz de Vasconcelos. Então, foi 5% de cada município, tá? E não 5% de toda a diretoria. Então, foi de cada município. E aí é isso que pode ter acontecido. Então, essa fase classificatória é a que definiu quem são os medalhistas. Então, pode ter acontecido da fase de pré-seleção da escola, o aluno ter tirado nota 100, e na fase da banca avaliadora, essa nota ter sido diminuída para 80, 70, e de repente esse aluno não conseguiu ser nem medalhistas. E aí pode ter acontecido o contrário também. O aluno pode ter conseguido tirar nota, sei lá, tirou 75 na fase da escola de pré-seleção, foi para a banca avaliadora e a banca avaliadora considerou uma redação boa e deu nota maior. É importante ressaltar também que foi verificado a questão de plágio nessas redações. Lá pela banca avaliadora, eles verificaram o que é plágio. É se houve cópia, né, de outros textos que não foi feito exatamente pelo estudante. Então, isso também foi verificado e muitas redações foram desclassificadas ou perderam muitos pontos por conta disso. Então, fica a dica, não copia de ninguém. Mas então é isso. Eu espero que eu tenha esclarecido para vocês algumas dúvidas, né, a respeito disso. E se você gostou do vídeo, se ele no mínimo esclareceu a sua dúvida, não resolveu o seu problema, mas esclareceu a sua dúvida, peço que você deixe seu like, que você compartilhe o vídeo com seus colegas para que eles também consigam entender. E se você foi um aluno medalhista da Redasp, eu gostaria muito que você deixasse um comentário falando de onde é a sua diretoria e qual foi a medalha que você ganhou. Beleza? Um forte abraço para todos vocês e até a próxima.